Achei. Então, mais uma vez, graça, paz, saúde e prosperidade. Amém? Essa noite eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Espero que Jesus fale com você. Peço que você preste atenção naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. Estou numa semana bem corrida, bem cansativa, mas tem sido muito produtivo, graças a Deus. Ontem, durante o dia, eu estive lá em Santos, mas não fui para ver o Neymar. Estive lá na nossa igreja, junto com o missionário Edmar, e um grupo de pastores sendo treinado a respeito de evangelismo, a respeito de alguns assuntos ministeriais que a Casa da Bênção está se movendo esse ano. Foi um tempo muito bom. Confesso para vocês que tudo que eu fui ministrado ontem lá, eu ainda estou digerindo tudo que foi passado, tudo que foi falado. Mas teve uma coisa que me marcou muito. Tinha um grupo mais ou menos de uns 35 pastores. E claro, daquele lugar eu era o menor. E uma das coisas que foram faladas lá, um pastor norte-americano levantou e falou que Deus estava marcando aqueles pastores que estavam lá ontem para um crescimento, para uma colheita extraordinária. Não seria tempos fáceis, seriam tempos difíceis, de muita oração, mas Deus estava marcando cada um que estava lá. Então, como eu estava lá, eu tomei posse também. Eu joguei a mão lá em cima e falei: amém, Senhor, vamos junto. E é tudo para a honra e para a glória do Senhor. Foi um tempo muito bom, muito maravilhoso. A gente pegou muita chuva também. Para ir, eu quase bati o carro do missionário. Ele quase desmaiou, deu tudo certo. Para voltar, eu acho que ele ficou com medo e veio dormindo. Mas no final das contas foi bênção, amém? Mas ontem foi ontem, hoje Deus tem uma palavra nova, amém? E eu quero pedir para você fechar os teus olhos, curvar sua cabeça, que eu quero orar por você. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu já posso sentir o Senhor aqui, eu sinto a Tua presença aqui nesse lugar. Meu Deus, existe um ambiente favorável para o Teu fluir, Pai. Existe um ambiente favorável para a Tua presença. Balabassura, canta labacoda, canta labassura. Senhor, fique à vontade entre nós, essa casa é sua, esse ambiente é seu, essa igreja é sua. Pai, derrama da Tua presença, do Teu poder sobre o nosso coração, Pai. Sonda cada vida, balabassura, canta lá, balabacoda, canta lá, bassura. Sonda cada coração nessa noite, Pai. Essa igreja é sua, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu não sei você, e com certeza, mas existem coisas que mexem com o nosso coração. Existem coisas que podem talvez fazer a gente chorar. Algumas coisas que vai mexer com as nossas lembranças. Alguns sentimentos, alguns encontros. Sabe, aquela sensação, aquele cheiro de terra molhada que você lembra lá da sua infância. Sabe, de repente, aquela frase que você lembra dos seus avós, dos seus avós. Eu perdi meu avô, vocês sabem, já faz 1 ano e pouco. E esses dias eu tive que atender uma ligação lá da cidade do meu avô. E quando a pessoa falou na linha, na hora, veio a lembrança. Tem algumas coisas que marcam a nossa vida. Porque se a gente for pegar um microfone aqui e dar na mão de cada uma pessoa aqui, todo mundo tem uma história de vida. Na verdade, nós somos colecionadores de histórias. E a nossa vida tem momentos bons, momentos nem tão bons assim. Mas se nós acreditamos em todas elas, o Senhor está presente nos carregando, amém? Só que tem algumas coisas que nós precisamos entender, sabe, irmãos? Às vezes a gente está tão preocupado em olhar para fora e começar a procurar o erro. Aonde eu estou errando, Deus? O que eu preciso fazer? Que a gente esquece de olhar para dentro de nós. Que a gente esquece de olhar para dentro do nosso coração. E talvez o grande erro não seja quem está em minha volta, mas talvez o problema seja eu. E a Bíblia, o Senhor, Ele sempre nos orienta a fazer uma análise e olhar para dentro de nós e entender. Nós temos uma mania, e acho que aqui não tem ninguém que faz isso, mas os crentes, isso parou um pouco, de julgar os católicos por eles adorar a imagem. E a primeira coisa que nós falamos, está errado. Deus não aprova quem adora imagem.
Isso está errado, irmãos, e realmente está errado, mas não é o nosso papel estar julgando. Mas eu estou falando isso porque nessa noite eu vou falar sobre ídolos. E nem sempre talvez você não vai estar adorando uma imagem, se prostrando perante uma imagem. Mas talvez existam alguns ídolos no meu e no seu coração que você está carregando aí faz muito tempo. E por isso que algumas coisas não viram na sua vida. Sabe, hoje eu quero fazer um convite para você olhar para dentro de você, sabe? Para você olhar no espelho e tentar entender o que precisa mudar dentro do pastor Jean, o que precisa mudar dentro de mim. Porque é muito fácil a gente criticar no outro aquilo que está sobrando em nós. Amém? Então eu quero falar hoje sobre ídolos. E o significado de ídolo é uma palavra hebraica que traduzida é uma máscara cultural, símbolo divino atrelado à vaidade. Então talvez você não precisa estar diante de uma imagem idolatrando, mas se a vaidade tomar conta do seu coração, a vaidade já é um ídolo na sua vida. Misericórdia, fala misericórdia. O outro significado aqui de ídolo. Ídolo está andando de mãos dadas com a idolatria. Consequentemente, um pecado grave. Não tem como você deixar a idolatria reinar dentro do seu coração. Isso vai tornar um... Pega ela para mim, por favor, porque todo mundo vai ficar olhando para ela e ninguém presta atenção no pastor e as coisas ficam difíceis. Eu vou te adotar, mas é daqui a pouco, quando acabar o culto. Isso aí. Dá glória a Deus aí com a pastora. Então, às vezes a gente está carregando alguns ídolos, a gente está colocando algumas coisas no nosso coração que a gente não acha que é, mas uma vaidade é um pecado e ela se torna um ídolo dentro do nosso coração. No nosso dicionário português, a palavra ídolo, ela vem com uma admiração em algo, alguém ou algum objeto com um foco de veneração. Então, se você pegar alguma coisa e você começa a admirar tanto, venerar tanto isso pode tornar um ídolo na sua vida. E tudo que você coloca acima de Deus na sua vida, isso se torna um ídolo. Amém? Então, primeiro, a gente tem que começar a identificar esses ídolos. Se existe algum altar de ídolo no nosso coração, se existe alguma coisa que nós precisamos quebrar. E o primeiro está lá no livro de Gênesis, capítulo 31, verso 34. Livro de Gênesis, capítulo 31, verso 34. Vamos ler aqui no telão? Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os puseram na sela de um camelo, e estava sentado sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Próximo, por favor. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com regras de mulheres. E lhe procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então, o primeiro ídolo que nós podemos identificar atrelado é o ídolo da mentira. Pessoas que são acostumadas a mentir. Pastor, mas é só uma mentirinha. Pastor, mas não faz mal não. Pastor, mas foi uma mentira para fazer o bem. Irmãos, mentira é mentira, isso não agrada a Deus. Vamos explicar um pouquinho esse contexto aqui. Jacó, ele trabalhou durante um bom tempo na casa de Labão. Só para Jacó poder casar com Raquel, ele teve que trabalhar 14 anos, porque ele trabalhou 7 para casar com uma esposa, ele foi enganado, e ele teve que trabalhar mais 7 para ter direito de casar com a mulher que ele amava. Jacó, ele foi trapaceado, Jacó, ele foi enganado, ele foi explorado por Labão. E Jacó, ele estava já inconformado, mas só que teve um dia que Deus falou com ele: Jacó, você vai largar tudo que está aí, você vai voltar
para a terra dos teus pais, para a terra que eu dei a Abraão, e lá eu vou te prosperar. Então Jacó, ele pega toda a sua família, toda a sua casa e todos os seus animais, e ele parte para aquilo que Deus tinha para ele. Só que Labão sentiu falta de algo. Labão era alguém idólatra. Labão não servia a Deus. Labão sentiu falta dos seus ídolos que ele tinha. E consequentemente ele vai atrás de Jacó procurar aquilo que era dele. Jacó fala: não, mas não está comigo. Eu não carreguei isso. E na verdade estava com Rebeca. Raquel, eu sempre troco o nome das meninas. E na verdade estava com Raquel, filha de Labão, mulher de Jacó. Estudando um pouquinho mais a fundo, a história vai falar que ela pega esses ídolos porque ela tinha medo de perder a herança do pai. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Deus está direcionando ela para um novo tempo. Deus está direcionando essa família para viver uma nova história, mas ela continua agarrado nas mentiras do passado. Deus está querendo levar eles para um novo tempo, mas essa mulher ainda está carregando coisas do passado. E tem muito crente que está assim, desse jeito. Deus tem uma nova história para você, Deus tem uma nova história para sua família, Deus tem uma nova história para o seu ministério, mas você continua carregando as mentiras do passado no seu coração. São coisas que você sabe que é mentira. São coisas que você sabe que não servem mais para esse tempo. São coisas que não vão mais agregar na sua vida, mas você não consegue tirar. Você continua escondendo dentro de você. E aí Labão chega acusando: você me roubou, está com você. E Jacó: eu não tenho nada seu. E aí quando a filha é questionada, ela fala: não, meu pai, comigo não está. Ela mente para esconder algo que ela não queria abrir mão. Irmão, tem muita gente mentindo para si mesmo, sabe? Tem muita gente querendo viver o novo de Deus, mas não está abrindo mão do velho, de coisas velhas, coisas que não vão mais servir. Manias. Você está disposto a abrir mão daquilo que Deus não agrada na sua vida? Está disposto a abrir mão daquilo que Deus fala: eu não quero mais isso para você? Eu estava conversando ontem com um pastor, e ele já jogou futebol, e um período ele parou de jogar futebol. Deus chamou ele para o ministério. Aí um dos meninos falou assim: mas o senhor ainda joga, o senhor bate uma bolinha, né? Ele falou assim: não, eu não jogo. Mas por quê? Não, porque Deus não deixa. Aí outro falou: mas não é pecado? Para vocês não é, mas para mim Deus pediu para mim não jogar, então eu não vou jogar. Está disposto a abrir mão de algo que talvez Deus não quer para você nessa estação? Abrir mão talvez daquilo que está te prendendo a viver o próximo passo? Tem muita gente que está assim, ó: não, eu sei que Deus tem um novo tempo, mas eu vou ficar segurando aqui, ó, no velho, porque o velho é garantido. Sabe qual que era o de Raquel? Se tudo dá errado com Jacó, se Jacó ficar pobre, eu ainda tenho os ídolos do meu pai, então eu posso vender e fazer dinheiro. É a mesma coisa de tipo assim: não, eu vou obedecer a Deus, mas eu tenho uma garantia: se tudo dá errado, eu volto para cá de novo. Irmãos, e com Deus não tem plano A, não tem plano B. Com Deus é plano perfeito. Se Ele mandou você ir, vai. Se Ele está mandando você fazer, faça. Se Ele te chamou, vem para cima. Se você tem uma palavra do céu, se você tem uma ordem de Deus sobre a sua vida, continua. Quer ver a maior resposta que você está obedecendo a Deus? É quando Deus te pede algo muito difícil, você obedece e no meio do caminho você fala assim: nossa, mas será que eu ouvi Deus mesmo? É porque começa a ficar tudo difícil. É porque as coisas começam a apertar. É porque na cabeça de todo mundo seria melhor ir por aqui, mas Deus está mandando você e parece que é pelo caminho mais difícil. É que na cabeça de todo mundo era melhor pegar um atalho e já sair aqui, mas Deus não trabalha com atalho, irmãos. A porta não é larga, a porta é estreita. Deus trabalha com o caminho perfeito. E o caminho perfeito de Deus aos nossos olhos pode ser o mais difícil, mas quem diz que Deus trabalha com as nossas possibilidades? Quem diz que Deus é o Deus somente do possível? Ele também continua sendo o Deus do impossível. Então não combina um crente que serve o Deus da verdade deixar o ídolo da mentira servir o teu coração. Porque sabe qual que é a consequência disso? A história continua falando que houve uma briga. Labão e Jacó começaram a se ofender. E eles começaram a se ofender, começaram a brigar.
E o pau quebrando, e menino chorando. E gato correndo, nem sei se tinha gato lá, mas tava uma coisa louca lá. Por causa de uma escolha de Raquel, ela conseguiu separar a família dela. Até que eles chegaram num acordo. Tiveram que chegar num acordo. Eles fizeram um trato. Então, já que você falou que você não está com o meu ídolo, já que você falou que eu estou mentindo e você está mentindo, vamos fazer o seguinte: você não me ataca, eu também não te não ataco. Vamos fazer uma aliança aqui. Eu coloco uma pedra. A partir de hoje, eu não passo daqui para ir atrás de você, e você também não passa daqui para vir atrás de mim. Você fica no seu canto e eu fico no meu. Não me perturbe mais. Por causa da escolha de Raquel, a consequência foi briga, mentira e separação de uma família. Então, quando nós deixamos alguns ídolos governar a nossa vida, algumas mentiras, para a gente falar, não, mas não está dando nada não. Mas a consequência disso abre legalidade para impedir aquilo que Deus está fazendo. Deus estava empurrando esse casal para um novo tempo, mas ela continuava carregando uma mentira ao lado dela, uma garantia. Sabe, não, Deus, eu vou, mas me dá uma garantia. Não, Deus, eu vou, mas me dá uma garantia. Claro que hoje isso é muito difícil acontecer nos dias de hoje, os tempos mudaram, mas eu acho muito fantástico quando eu converso com alguns pastores mais antigos da Casa da Bênção, que você chega nele e ele fala, não, a minha igreja tem 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, mas e como começou? Não, o apóstolo Doriel me deu uma passagem, só de ida, e falou, se vira. Mas qual que é a garantia que você tinha? Eu não tinha uma garantia, eu tinha uma palavra de Deus que ia dar certo. E deu certo. É muito bonito quando a gente fala isso, né? Mas quando traz isso para a nossa vida? Tem muito crente querendo trabalhar com garantia. Deus, eu só vou fazer isso se o Senhor me dá isso. Que está querendo negociar com Deus. Não, Deus, sabe o que é? Ó, só vou fazer tal coisa. Eu só vou fazer tal coisa para o Senhor, se o Senhor me dá isso. Deixa eu contar um negócio para vocês. Nós somos devedores eternos, nós já temos uma dívida com o Senhor, sabe? O Senhor, Ele morreu na cruz e não tem nada que pode pagar o sangue de Jesus. Então que nessa noite, esse primeiro ídolo, o da mentira, vem ser quebrado em nome de Jesus. Pastor, mas eu não minto para ninguém. Talvez você está mentindo para a pessoa mais importante aqui na terra, para você mesmo. Sabe, acho que chegou a hora de pegar um espelho e você fazer uma entrevista com você mesmo. Será que eu não estou dando desculpa demais? Será que eu não estou colocando defeito onde não tem? Será que eu não estou reclamando demais? Acho que chegou a hora de olhar para dentro e falar, será que existe algo na minha vida que é mentiroso? Eu já falei aqui na igreja, irmãos, a gente vai em alguns lugares aí, eu já conversei com o irmão que fala, pastor, sabe o que é? É porque é pandemia. Ô irmão, faz 2 anos, quase 3 anos já que a pandemia acabou e continuou com essa desculpa. Ô pastor, sabe o que é? Eu falei isso lá em Sumaré, o Dudu estava comigo lá. Sabe o que é? Eu ouvi isso, sabe o que é? É o Lula, pastor. Eu falei, mas o que tem? É parente seu, o Lula? Está te atrapalhando de fazer alguma coisa para Jesus? Ah não, que bate onde... Então irmãos, acho que está na hora da gente parar de querer arrumar desculpa para o nosso posicionamento. Glória a Deus. Amém. Vocês ainda estão felizes? Olha só, hein? O segundo ídolo que tem que ser quebrado chama cobiça. Nunca está bem. Quanto mais você tem, mais você quer. Você nunca está feliz com aquilo que Deus te deu. Você nunca está feliz com aquilo que te conquistou. Você sempre está querendo mais. Você sempre quer mais. Eu vou contar a história de um rapaz chamado Acã. Ele era soldado de Josué. Deus dá uma ordem para Josué. Fala, vai em tal cidade. Pode acabar com tudo lá. Mas não traz nada para cá, porque eu quero destruir aquele povo. Mas não traz nada.
E eles vão lá, mas tem esse menino chamado Acã, ele começa a ver ouro. Ele começa a ver prata, ele começa a ver objetos valiosos no chão. E sabe o que ele faz? Ele pega a sacola dele e ele enche tudo daquilo e ele leva para dentro do acampamento. Ele leva para dentro da casa dele. E a pergunta que eu tenho para você essa noite: o que você tem levado para dentro da sua casa? O que tem entrado dentro da sua casa que não glorifica o Senhor? E quando eu falo casa, eu falo realmente a casa que você mora, mas também eu falo a casa do seu coração. Uma vez fui fazer uma visita com o meu pastor. E a reclamação era: a gente não tem paz em casa. Está tudo difícil. O ambiente é pesado. Não, vamos lá orar. E na hora que a gente chegou no portão, estava rolando um funk proibidão. Com palavras de baixo calão. E aí a gente só ouviu assim: abaixa o som que o pastor chegou. E aí quando a gente chegou, todo mundo com carinha de ovelha. É você que determina o ambiente da sua casa. É você que determina o que você coloca dentro da sua casa, irmãos. E aí como está seu coração? Aí com o resultado disso, da escolha, a cobiça desse rapaz, sabe o que começou a acontecer? Ele pecou contra Deus. E Deus se irou contra o povo de Israel, por causa da atitude de um homem. E aí eles foram para uma próxima batalha. E nessa batalha, morreu alguns soldados. E aí Josué ficou bravo. Josué foi falar com Deus: Deus, mas o Senhor abandonou a gente. Por que a gente perdeu para esse exército pequenininho? E por que morreu alguns dos meus guerreiros? E aí Deus falou: porque existe pecado no meio do seu povo, e eu não tenho aliança com o pecado. Tem muito crente achando que Deus tem que ter aliança com o pecado. Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador, mas o pecado ele não ama. Deus não se relaciona com o pecado, viu, crente? Pecado é para ser confessado e ele sim vai perdoar. E aí Josué fica macho. Porque Josué foi até Deus cheio de razão. E rapidinho Deus quebrou a crista dele. E falou: tem pecado? Eu falei para vocês não pegar nada lá daquele acampamento. E tem pecado oculto, pecado escondido. Então Josué começa a orar. E chega até a casa de Acã. E Acã confessa que dentro da barraca dele existia uma sacola. Aquilo que não era para ter sido pego. É o tal do nada a ver, sabe? É o demônio mais conhecido. O demônio nada a ver. Mas por causa da escolha de Acã, ele não prejudicou somente ele. Ele prejudicou toda a família dele. Toda a parentela dele. Por causa do quê? De cobiça. Irmãos, pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Não é errado você sonhar em ter um salário bom, ter uma casa boa, ter um carro bom. E vamos ser bem sinceros, a gente se acostuma muito fácil com coisa boa, né? Nossa, é muito bom, né? Rapaz, é muito bom ter coisa boa. Não é errado, irmãos. O errado são essas coisas tomar o lugar de Deus na sua vida. Quantas vezes, irmãos, e olha que eu sou novinho, viu? Quantas vezes junto com os meus pastores, nesse tempo de ministério, as pessoas vêm: pastor, ora por mim, que eu preciso arrumar um emprego, eu preciso trabalhar. E aí você ora, e a pessoa arruma um emprego, e daqui a pouco ela fala: pastor, não vai dar mais para ir para a igreja não, porque eu tenho que estar no trabalho. Não, mas você trabalha no horário do culto? Não, é porque eu tenho que descansar para ir para o trabalho. Tudo que a gente colocar no lugar de Deus, isso vira um ídolo no nosso coração. Tudo que a gente colocar no lugar do Senhor, isso tem o poder de virar um ídolo no nosso coração. A cobiça é a gente querer mais, talvez, do que a gente merece. É nunca estar grato e satisfeito com aquilo que a gente tem já. Sabe? Às vezes eu vejo e me dá desespero, porque a pessoa quer tanto, que ela não para agradecer aquilo que Deus já deu para ela, irmãos. Ela não para agradecer aquilo que ela já tem.
A cobiça, ela gera a derrota, ela gera a morte e ela gera vergonha. Porque sempre a grama do vizinho vai ser melhor. Mas às vezes a grama do vizinho, ela é sintética, ela nem é natural. Sempre a família do outro vai ser mais feliz. É porque você não conhece os problemas, irmão. Sempre a igreja do lado vai ser melhor. Sempre a cidade do lado vai ser melhor. E aí você vai vivendo assim. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro. Mais uma vez, irmãos, não é errado você planejar e querer conquistar as coisas. Mas essas coisas não podem roubar você de Jesus. E não pode roubar o lugar de Deus. Deus tem que ser a prioridade no seu coração. Deus tem que ser a prioridade da sua vida. Deus tem que ser a prioridade da sua família. Deus tem que ser a prioridade da sua história. Amém? Como está a sua casa? Sabe, como está seu coração? Eu já contei isso aqui uma vez e vou ser repetitivo. E eu não tenho vaidade nenhuma de me expor, porque Deus me tratou nisso e hoje eu sou curado, graças a Deus. Mas eu lembro que quando eu fui para o seminário, existia uma promessa que no final do curso a gente tinha que escolher um aluno para ser o orador da turma, para ir lá na frente e representar a turma e fazer aquele discurso. É um dia bem legal, que o apóstolo está, a missionária, os fundadores da igreja, todos os superintendentes estão reunidos. Resumindo, todos os pastores e líderes do Brasil lá da nossa igreja estão lá naquele lugar. E é um dia que esse aluno específico, ele é escolhido para ficar lá na frente e falar durante 15 minutos em nome da turma. E eu lembro que isso mexia com o meu coração. E assim, quando eu entrei, algumas pessoas falavam: cara, tem que ser você, precisa ser você, tem que ser você. E aquilo foi mexendo de um jeito que eu começava a imaginar como seria no dia. Eu começava a imaginar o discurso, eu começava a imaginar o que eu ia falar. Só que aí teve um dia que eu comecei a ouvir: não, tem que ser fulano de tal. E aquilo ali falou: não, tem que ser ele, não, tem que ser eu. E aí eu percebi que existe alguma coisa errada dentro do meu coração. E Deus começou a me tratar nisso. Deus começou a ministrar no meu coração. E aí teve um dia, uns 2 meses antes do curso acabar, eu falei: não tem que ser eu. E aí a última semana de aula, quando foram fazer a votação para escolher o orador da turma, começaram a dar o nome. E na hora que falaram, colocaram meu nome na lousa, eu falei: não, por favor, tira meu nome daí. E o pessoal: não, como assim? Você tem que colocar seu nome. A gente ia votar em você, você ia ganhar. Eu falei: não, tira meu nome daí, que eu não posso ser isso, eu não quero ser isso, porque isso vai fazer mal para mim. E eu tirei meu nome lá, o pessoal ficou bravo. E eu lembro que eu votei no menino que era um menino mais simples, era um menino que pouca gente acreditava nele. E aí, no dia da formatura, o pai desse menino chegou e falou assim: quem que é o orador da turma? Eu falei: é seu filho. E ele assustou, ele falou assim: como assim? Meu filho é um improvável. Eu falei: então é ele mesmo. E irmãos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? Não querer ter aquele momento, porque talvez seria uma coisa que ia me atrapalhar, seria uma coisa que talvez eu ia pecar contra Deus. E foi um pouco antes, Deus revelou que aquilo ali para mim era mais uma cobiça do que um lugar para servir. Então, às vezes a gente cobiça algumas coisas que não é pra gente. A gente cobiça alguns lugares que ainda não é pra gente. Minha maior oração é: Deus, não permita eu ir em lugares que ainda o Senhor não quer que eu esteja. Senhor, não permita eu acessar alguns lugares que não é da tua vontade. Senhor, não me leve a lugares, não deixe eu entrar em portas que o Senhor não quer. Porque nem toda porta aberta significa que foi Deus que abriu para você. E aí às vezes a gente está cobiçando tanto que a primeira porta que abre, a gente quer entrar. E Deus abre porta, mas Satanás às vezes abre uma porteira, irmão, enorme. Umas oportunidades que eu vou falar para você. Se a gente não vigiar e orar, a gente rapidinho se perde. E uma das coisas que faz o crente se perder é a tal da cobiça. É cobiçar aquilo que o Senhor não quer para nós. É cobiçar aquilo que Deus não sonha. Pode ser de Deus para outra pessoa, mas se Deus não sonha isso para você, não é para você. Porque o que Deus tem para você, o que Deus sonha para você é bom, é perfeito e é agradável aos olhos do Senhor. Amém?
Terceiro ponto, está em Marcos capítulo 10, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas é sobre o jovem rico. Esse jovem rico, ele vai até Jesus, e ele era o padrão perfeito, ele era o sonho de toda sogra para casar com a sua filha. Ele era rico, consequentemente ele era bonitão, consequentemente, ele fala que ele seguia todos os mandamentos. Só que aí Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus questiona ele. Ô irmãos, e quando Jesus pergunta algo para nós, Jesus vai bem na ferida, sabe? Falta apenas um. Larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. Na verdade, o jovem rico, ele não era convertido, ele era convencido. Tem muito crente convencido, mas tem uma diferença de ser convencido com convertido. E sabe qual era o ídolo que existia no coração desse rapaz? O orgulho. Porque ele se orgulhava de cumprir todos os mandamentos. Ele se orgulhava de ser rico. Ele se orgulhava de ser um cara que tinha uma boa reputação. Mas Jesus não está muito preocupado com a sua reputação. Jesus está olhando primeiramente o seu coração. Porque a reputação um dia ela vai cair, mas o que permanece é o caráter de Cristo na nossa vida, viu? E existia um orgulho. Aquela velha frase, eu me orgulho de ser humilde. Ô, campeão, então você não é humilde. Esse menino, ele foi convidado para andar com Jesus. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é a gente ler aqui que Jesus curou, que Jesus fez isso, fez aquilo. Imagina você ver com seus próprios olhos Jesus fazendo as coisas e você andar com Ele. Provavelmente, isso não é nenhuma heresia, eu posso falar, tá? Mas provavelmente, esse menino, ou ele participaria, ou ele estaria perto da mesa da última ceia do Senhor. Porque Jesus convidou ele. Teve gente que quis andar com Jesus, Jesus falou assim, não vai me seguir não. Você vai ficar aqui para pregar. Exemplo, o gadareno. Mas com esse menino foi diferente. Falta uma coisa, vende tudo, dá aos pobres e me segue. E tem muito crente que Jesus está te chamando, sabe? Vende tudo. E o vender tudo talvez para você, não é você vender sua casa, seu carro, seu papagaio. Mas é de fato você abraçar o chamado, sabe? Se Jesus não tiver lugar de honra no seu coração, irmãos, o segundo lugar para Ele é a mesma coisa do que nada. É muito legal quando a gente está num ambiente de pastor, que também pastoreia igreja, essas coisas, e às vezes eu faço algumas perguntas para ver como que eu tô, né? E para ver como que eles estão. E às vezes eu falei para um ontem lá, qual que é a sua maior dificuldade? Ele, pastor, a minha dificuldade é achar gente para servir. Eu não consigo achar gente para servir. A gente que quer, sabe? Tá todo mundo muito ocupado. Você não tem uns lá para me mandar, não? Falei, não. Jesus estava chamando o jovem rico para servir, sabe? Jesus estava chamando esse jovem rico para abrir mão da vida dele e para seguir a vida de Jesus. E sabe o que estava acontecendo? Ele estava falando não para Jesus. E não com palavras, com atitudes. Igreja, nós precisamos voltar a servir novamente. Nesse novembro, dezembro e janeiro, eu fui em algumas igrejas e no período de louvor eu pedi perdão para Deus algumas vezes. Tem uma música muito famosa que está cantando aí. E eu conheço um rapaz, de alguns anos, pastor Flavinho, lá de Londrina. Conheço assim, de ver vídeo dele, antes dele estourar, antes dele ser famoso. E realmente é um rapaz que tem uma vida com Deus. Mas às vezes eu tenho a letra da música dele,
que fala que é Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Irmão, sendo bem sincero para vocês aqui na frente, eu não estou perdendo tudo com alegria, não. Às vezes eu perdo uma coisinha assim, eu já fico estressado. E aí eu fui numa conferência que eu vi uma galera cantando. Aí eu olhei pra cara de um e falei assim, não, aquele ali não tá perdendo tudo com alegria, não. Tava reclamando pra mim semana passada. Eu falei, Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa, coloca a mão na minha cabeça aqui, Deus, me perdoa. Aí eu olhei pra outra irmã que reclama de todo mundo também. E, inclusive você tá assistindo a live, tá? Você vigia, eu vou falar com você ainda. É ele, perdendo tudo. Mas chove, não vem nem pro culto, aí ó. Mas não é daqui não, é a irmã da sede. Só pra vocês não ficarem também pesquisando ninguém. Viu, Renata? Não é Renata, não. Não é Renata, não. Sabe, nada contra a música, nada contra quem canta. Nada contra. Mas aí está se enganando. Eu lembro que na época que eu tinha uma banda, os meninos chegou com uma música e falaram assim, vamos cantar essa música aqui? A gente foi escutar a música. Aí falava, uma fome toma conta de mim. Eu falei, beleza. A gente vive com fome, toda hora a gente está querendo comer. Mas eu quero mais de ti. Eu falei, pelas madrugadas eu te encontro. Eu falei, mano, a gente não levanta de madrugada nem para orar, como que a gente vai cantar isso? E sabe o que a gente fez? A gente pegou aquela música e a gente começou a viver aquela música. A gente começou a querer mais de Deus, mais de Deus. A gente começou a orar, irmãos, jejuar de madrugada. 6 meninos. E começou a fazer e buscar. E é uma música agitada. E eu lembro quando a gente ia cantar essa música em algumas igrejas, que a gente começava, eu quero mais. Os irmãos começavam a pular. E daqui a pouco estava pulando, já estava manifestando, era demônio. O outro lado era Espírito Santo. Mas por quê? Porque a gente estava cantando algo que a gente estava vivendo, que era uma verdade nos nossos lábios. Não era só uma música bonita. Não era só de fora, era de dentro do coração. Aí, às vezes a gente está se enganando, a gente está muito apaixonado, cantando um monte de coisa, pregando um monte de frase de efeito, e na verdade o que o Senhor quer ver não é palavras bonitas, é atitude de crente, é assumir o compromisso, e é falar, Senhor, verdadeiramente, o Senhor é o primeiro da minha vida. Aí às vezes a gente fica igual esse jovem rico aqui. Não, porque eu vou para a Santa Ceia. Não, porque eu vou para a escola dominical. Não, porque eu vou isso. Não, porque eu vou aquilo. Não, Senhor, eu estou gastando a minha vida. Aí a primeira prova que acontece, a gente já está bravo. Que alegria é essa que a gente está perdendo? Irmãos, época de seminário, tinha uma música lá. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vou para onde teu vento soprar. O escambau que eu cantava isso, porque quando os pastores falavam lá que ia mandar eu para o Piauí, eu ficava triste. Nada contra o Piauí, viu? Mas por que eu vou cantar um negócio desse, se eu não estou disposto a viver? Não adianta eu abrir a Bíblia aqui e falar para vocês que a gente tem que orar se eu não oro. Gente, essa palavra é muito séria. Teve gente que morreu por isso aqui. Foi sangue derramado por isso aqui. Quinze dias atrás eu fiz um desafio para essa igreja. Inclusive eu estou em dívida com a irmã. E se alguém começou, glória a Deus, cada um com sua vida. Ninguém também é obrigado a começar. Eu falei, quem quer ler a Bíblia inteira em um ano comigo? Sabe quantos me procuraram? Uma pessoa. Pastor, mas eu já comecei por conta própria. Glória a Deus pela sua vida. Mas meu irmão, minha irmã, se a gente não comer esse livro aqui, ó. Tem um vídeo na internet que é de um comediante. E ele não é crente. Ele é um boca suja. É impossível assistir um vídeo dele. Mas tem um específico que dá para ver. Que ele fala, eu admiro muitos crentes. Eles amam a Jesus, eles falam bem de Jesus, eles acreditam num cara que eles nunca viram, eles falam que, eles creem que a Bíblia é a palavra de fé deles, mas aí você pergunta para eles, você já leu a Bíblia inteira? A maioria fala, não. E aí, galera, às vezes a gente está igual esse jovem rico, orgulhosos, camisetinha do exército de Cristo, mas o coração está distante, sabe? O coração está longe.
tem se levantado, e isso me dá um desespero, uma geração de consumidores. Eu vou, e não é só aqui não, é um monte de lugar. Eu vou, eu consumo a palavra, e está tudo bem, e depois eu vou e consumo, e consumo, e consumo. E na verdade, está chegando o momento de a gente começar a entregar aquilo que o Senhor está nos dando. Deus não chamou você apenas para consumir. Eu creio na igreja online, na igreja digital, sabe? E nós estamos trabalhando para ser uma voz nesse lugar, assim como a gente conhece algumas igrejas. Mas nesse momento, se você abrir o YouTube, você acha o tipo de mensagem que você quer para o seu ego. Se você está triste, você acha que você vai dar risada. Se você quer uma resposta, você acha. Você acha tudo. Mas nessa noite o Senhor convida a gente, sabe? A olhar para dentro de nós. Para a gente encerrar Mateus capítulo 6, verso 21. Sabe, onde está nosso coração? Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Aonde está teu coração, irmão? Onde está teu coração? Sabe? Se algum desses 3 tópicos que eu falei, você ficou bravo, chateado comigo, é que talvez que revela que existe algo aí dentro que precisa mudar. Sabe, irmãos, eu amo ministrar a palavra, eu amo pregar, e eu amo pregar aquela palavra de fogo, que a gente vira estrelinha, que Deus abre a nossa visão, que Deus nos dá uma revelação. Tem hora que Deus me dá umas revelações lá em casa, e eu falo para Kel, e ela não entende nada, e eu saio falando para as paredes. Eu amo isso. Mas tem dia que o Senhor tem que a gente tem que falar aquilo que o Senhor, quando é uma correção, a gente tem que falar aquilo que o Senhor está mandando, sabe? E onde está o nosso coração? Mais do que ter uma igreja cheia, mais do que ter uma igreja grande, é ter uma igreja com o coração sarado. Porque o dia que Jesus falar para mim que Ele não está mais aqui dentro, eu sou o primeiro a deixar o microfone aqui e ir embora. Mas onde está o nosso coração? Hoje eu falei apenas de 3 ídolos, possíveis ídolos, né? A mentira, só para recapitular com você, a cobiça e o orgulho. Muita gente orgulhosa, sabe, falar assim, não, eu errei, não, eu tô vacilando mesmo, ô Jesus. E é esse coração que Jesus quer mudar, sabe? Mas o que a gente está valorizando? Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Essa semana eu pude conhecer a história, eu não vi, mas eu conheço as 2 pessoas. Um pastor procurando o outro, depois de 10 anos, e falar, me perdoa, eu estava errado. E chorando. A pior coisa, irmãos, é a gente andar enganado, sabe? A gente achar que a gente está arrasando. Na verdade, a gente está arrasado. É falar, não, essa palavra não é para mim, não. Essa palavra é para o fulano que não veio hoje. Não, que isso? Pastor, eu já passei dessa fase aí, ó. Eu sou um crente experiente. Eu já sou um crente plus. Não é para mim não. Na verdade, irmãos, o que o pastor Jean precisa, e o que cada um aqui precisa é ter um encontro com Deus, sabe? Porque toda vez que eu me encontro com Deus, eu sempre vou perder algo meu para ganhar algo dele. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?
Onde está teu coração nessa noite?